Bom, para aquário, Saturno obviamente vai ser muito importante para vocês aquarianos, porque ele rege vocês, ele rege o corpo de vocês, ele rege o caminho. Então, ele rege a 12ª casa de perdas, e são perdas kármicas, tá? Não é Capricórnio é um signo kármico, então muito do que foi feito nas vidas passadas vem como uma recompensa, pode ser uma coisa boa, e karma em si é ação. Então, a ação pode ser positiva e você vai receber algo positivo, ou a ação pode ter sido negativa, então você vai receber algo negativo, ou então pode ser uma mistura, nunca é acredito que nada é 100% nem também é no negativo ou positivo. Então pode ser que você tenha uma mistura de daquilo que você vai receber no sentido de perdas, né, de você perder algo e pode ser uma perda boa. Às vezes você perde uma coisa que é positiva, né, uma situação negativa na sua vida, e aquilo sai da sua vida. Isso é considerado uma perda, né, da 12ª casa. Mas é claro que existem as outras perdas, a perda energética, o desperdício pessoal. E isso acontece com aquário. Aquário pode ter essa tendência de desperdiçar o próprio tempo, de desperdiçar, a vida em si, né, de desperdiçar as habilidades. Então claro que as perdas elas podem ter um cunho mais positivo ou um cunho mais negativo, mas isso vai depender, claro, de como Saturno está no seu mapa astral, o que ele está fazendo, pra onde ele, né, qual é o signo, qual é a casa, qual tipo de aspecto ele recebe, enfim, são muitas outras, coisas, né, que precisam ser vistas no mapa astral para poder determinar de fato isso. Então, se Saturno ele estiver mais forte no mapa astral, né, isso vai ser mais positivo, se Saturno estiver mais fraco, vai ser mais negativo. Então é bem importante avaliar sempre Saturno tanto para capricorniano quanto para aquariano, porque ele rege o corpo, né, então ele rege o caminho. Então, assim, para aquário agora ele tá passando pela 2ª casa. Se você tiver planetas em peixes, esses planetas eles vão ter mais relevância do que a casa em si, tá? E é bem importante você ver se você tem a cúspide da casa, porque se a cúspide não estiver lá, né, e Saturno tá fazendo esse trânsito, pra 2ª casa a contar do ascendente, então você vai sentir isso muito menos. Mas se você tiver a cúspide, de fato, você vai sentir, esses, né, esse lado, o lado psicológico e também o lado tangível, material do trânsito. Então, a 2ª casa é uma casa de responsabilidade, né, aquilo que a gente ganha também é o que ganha no sentido das nossas responsabilidades, do dinheiro que a gente ganha pra poder viver a vida, né, de forma humana. E também as responsabilidades que a gente tem conosco e com outras pessoas. E o nosso amizades, estudos, o nosso nome, nossa família, então tem esse lado de abranger, né, a família em si, amizades, pessoas que são próximas, não são amizades de grupos grandes, mas são amizades de pessoas mais próximas. Então, durante esse período, pode ser que você, tenha precisado abrir mão de alguma coisa, né, de alguma pessoa, de alguma situação. Então, você precisou abrir mão de uma pessoa, de uma situação na sua vida, de algo do tipo, para que você pudesse recomeçar. Então, aí vem o sentido da perda. O sentido de perder algo para poder ganhar algo, para que você possa abrir o seu caminho. Então, existe muito essa possibilidade de perder pessoas, de perder, né, responsabilidades e ganhar novas responsabilidades, então ter que abrir mão de algo, né, de um tipo de responsabilidade, entre aspas, ou então um tipo de vontade que você tinha, um tipo de caminho também por reger a 1ª casa. Então, de repente, você tinha um caminho específico na sua mente, e Saturno ele vem aqui na 2ª casa e ele desfaz isso, né, ele te coloca em outro caminho. Então, obviamente, você vai ter que abrir mão do antigo, né, você podia estar estudando medicina ou trabalhando como médica e agora você decidiu mudar completamente o seu caminho, de forma radical. Isso é o trânsito, no sentido mais radical. Ele vai ser mais radical quando você tiver planetas, tá? E quando você também tiver o seu período pessoal alinhado. Claro que se o seu período pessoal ele estiver te dizendo que você não vai fazer isso, o trânsito ele não vai fazer isso, ele não vai ter essa capacidade, essa força, né, de te tirar do seu caminho dessa forma. O que pode acontecer é você reavaliar certas situações, você reavaliar a amizade, você reavaliar a forma que você estava levando a sua vida. E aí você vai fazer pequenos ajustes, né. Mas se tiver planetas, se for um período pessoal de Saturno, se for um período pessoal, né, da 1ª casa, então de fato você vai ter uma mudança muito mais extrema e você vai sentir esse trânsito de uma forma muito forte. Mas caso não seja isso, o trânsito ele vai conseguir trazer essas mudanças também no seu lado psicológico. Então até mesmo a forma que você se vê, né, a sua autoimagem, ela pode sofrer um pouco, você pode sentir uma crise com relação à forma que você se vê, né. Então crises de autoimagem, crises com relação ao seu caminho, dificuldades, questões psicológicas mesmo, né, e emocionais, de certa forma também. Então, eu vejo altos e baixos aqui para os aquarianos, naquilo que eles estão fazendo na vida, talvez um pouco de medo, talvez um pouco de indecisão, talvez, tendo que abrir mão, né, de certos pensamentos, eh, de certas questões no sentido daquilo que você acredita, né, daquilo que você sabia também, daquilo que você já tinha estudado, daquilo que você já sabia, naquilo que já tinha na sua cabeça. Então, ideias, mas não ideais em si, tá, ideias, situações onde questões, né, práticas, assim, para o dia a dia que você acreditava que seria de uma forma, então você tem que abrir mão e reavaliar e realinhar, né. E às vezes vem através de dificuldades mesmo, de você percebendo que aquilo tá trazendo um sofrimento para o seu dia a dia, e trazendo dificuldade para o seu dia a dia. Então você podia estar perdendo energia também, né, fazendo coisas de uma forma, eh
não tão funcional, então você precisa simplificar. Eu falo muito da questão de simplificar, porque Saturno, ele é um planeta de você precisar simplificar a sua vida. Ele é um planeta mais simples, né, no sentido de que ele entende que a vida, ela precisa ser vivida de uma forma mais simples, né, de simplificar a vida, de simplificar absolutamente tudo. E simplificar não quer dizer não ter coisas boas, tá, não quer dizer luxo, não quer dizer não ter luxo, esse tipo de coisa, não. Simplificar significa ser mais inteligente, né, ser mais eficiente, saber exatamente o quanto de energia você tá dando pra alguma coisa, porque a energia é sua vida, e Saturno, ele é responsável por manter o nosso corpo vivo. Então ele dá essa consciência muito forte, né, quando ele tá muito bem no mapa astral, e quando ele também está em posições fortes em trânsito. Então aqui em Peixes ele não tá muito forte, né, ele também não tem muita capacidade de inspirar essa questão do tempo, e porque em Peixes em si, a consciência ela precisa ser dissolvida, né, o ego ele se dissolve. Então, o ego que também é regido por Saturno, ele acaba sendo dissolvido aqui. Então isso é bem interessante tanto para os capricornianos quanto para os aquarianos, algum tipo de dissolução do ego. Você precisa deixar para trás alguma coisa que, estava na sua cabeça, alguma coisa que você acreditava ser você, né, alguma coisa que você via como você. Então isso precisa ser dissolvido. E o que acontece é que não vem assim, ai, simplesmente, nossa, me veio aqui um insight, é isso, é fácil, vou dissolver. Não, ele é muito mais doloroso, é um processo mais doloroso mesmo. Porque para dissolver o ego, pra gente perceber interiormente e depois passar por esse processo, é um processo mais delicado, é um processo realmente psicológico e psíquico mais doloroso. Então, durante esse período de Saturno passando por peixes, né, Saturno vai criando crises e o ego vai sendo quebrado de certa forma. Não quer dizer que o ego vai ser dissolvido, não quer dizer que o ego em si, né, a pessoa vai atingir o nirvana. Não, quer dizer que alguma parte negativa, né, daquele ego, daquela pessoa, da consciência individual, está sendo reestruturado para algo melhor. Então você vai perder algo negativo, tá? Então muitas vezes a gente se agarra àquilo, né? Se agarra, não quer deixar ir, porque você conhece aquilo, você sabe como funciona. Pode ser uma coisa dolorida, mas mesmo assim tá lá agarrada, né? E aí não quer, porque você mais e depois, né? E o desconhecido. E aí, dentro de peixes, não tem muito como ficar se agarrando. Vai embora e vai na dor mesmo, às vezes, na maioria das vezes, vai na dor mesmo, até que você cansa, né? E você fala, vai levar, tipo, tá bom, eu vou me render aqui. Então, é um signo de você se render. Peixes é sobre você não ter esse controle, você tem que confiar na vida. Então, eu acredito que vai ser um período bem interessante também para os aquarianos de se render e deixar partes tão danificadas, vamos dizer, da consciência individual do nosso ego, né, ir embora. E também para todas as pessoas, se olhar por esse prisma, por esse lado do ego sendo dissolvido aqui dentro de peixes, todo mundo vai ter algo do ego, né, sendo dissolvido quando Saturno passa pelo signo de peixes, então vai ser é uma dissolução coletiva em si, né, e não só para o coletivo pessoas, mas para a mente coletiva do planeta em si. Então é bem interessante. E para aquário é tão interessante também, porque é um signo tão psicológico da batalha mesmo mental, de ganhar a batalha mental, de sair de vícios, de tirar coisas ruins, de tirar, de fato, tudo aquilo que te impede de, ser quem você é, de se individualizar. Então, é mais um passo bem interessante para quem é regido por Saturno em geral, né. E se você tiver, se for o seu sol, ou se for a sua lua, isso também vai acontecer, essa dissolução de algo, do seu ego, de algo da sua mente, de algo do seu psicológico que não está, saudável.